Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, carta 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Hoje nós vamos olhar para os versos de 1 a 7. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Se você está usando uma das Bíblias de capa preta em frente a você, está na página 926. Primeiro Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Vamos orar mais uma vez. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. O Senhor é um Deus fiel. O que a gente quer pedir, Pai, agora essa noite, é que por causa da Tua fidelidade, o Senhor use a Tua palavra para edificar o Teu povo, a estatura da maturidade de Cristo. A gente quer pedir, Pai, que o Senhor continue agindo na vida da nossa igreja, para que a gente seja fiel ao Senhor. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor use essa mensagem, essa noite, para despertar e confirmar no coração de homens o chamado ao pastorado. Usa, Pai, a Tua palavra para levantar homens, para cuidar do Teu rebanho amado. O Senhor é um Deus poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Cuida do Teu povo, Pai, pastoreia o Teu povo. Através da Tua palavra e dos Teus servos é o que a gente ora, pede em nome de Jesus. Amém. A gente está retomando então essa noite, depois de mais de um mês, parados a série Por Amor à Igreja do Deus Vivo. É uma série que a gente está olhando para a carta de 1 Timóteo e o trecho de hoje fala sobre as qualificações de um pastor. Quais são as exigências bíblicas para aqueles que são chamados a cuidar do precioso rebanho do Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo. Essa passagem sempre foi e sempre vai ser importante, mas nos nossos dias ela é urgentemente importante. Eu entendo que boa parte do deserto espiritual que vive a igreja evangélica brasileira acontece porque lobos em pele de cordeiro estão em posição de liderança nas igrejas. O problema dos falsos mestres que Timóteo estava enfrentando lá na igreja de Éfeso não parou ali. Hoje, a igreja preciosa do Senhor Jesus Cristo continua precisando urgentemente de homens que amem o Senhor, a palavra dele e o povo dele. Então, pelo bem da igreja, nós precisamos olhar para essa passagem com cuidado, para a gente escolher os nossos líderes espirituais. Isso não evitaria todos os escândalos, é verdade, ninguém
está acima de cair. Todos nós podemos cair. Aquele que está firme, aquele que julgue estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Mas, certamente, se a gente olhasse, se as igrejas olhassem com cuidado para essa passagem, muito menos ovelhas seriam feridas. E o nome do Senhor Jesus Cristo não seria tão blasfemado entre os gentios. Mas o Deus vivo ama a sua igreja. Ele ama a sua igreja e ele continua e sempre vai continuar levantando homens para cuidar dela. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é: homens de Deus, considerem em oração, pela graça de Deus, buscar essas qualificações para servirem o povo amado do Senhor. Considere em oração. O Senhor pode estar chamando você para cuidar desse rebanho que o Senhor confia a homens que Ele chama por amor, a glória dEle e pelas pessoas que Ele salva. Segundo, igreja. Nós precisamos olhar para essa passagem e em oração a gente clamar e orar para o Senhor levantar esses homens de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Orar para o Senhor confiar esses homens à igreja. E quando isso acontecer, a gente reconhecer que é o Espírito Santo que está fazendo isso. E a gente louvar ao Senhor e reconhecer que a gente precisa de homens que nos levem para os pastos verdejantes da palavra de Deus e para as águas de descanso da presença de Cristo, o nosso bom pastor. Tudo bem, o versículo 1 funciona como uma introdução a toda essa passagem. Esta afirmação é digna de confiança. O apóstolo Paulo fala: se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Eu quero fazer 3 observações. Primeiro, se alguém deseja ser bispo, mas eu achei que a gente ia falar sobre pastores, mas Paulo está falando de bispos. De quem exatamente Paulo está falando? O que acontece é que no Novo Testamento 3 palavras são usadas para a mesma função: pastor, bispo e presbítero. Essas 3 palavras são usadas para descrever o mesmo papel na igreja. Não é uma hierarquia, não é primeiro você se torna presbítero, depois você avança, se torna pastor, depois você avança, se torna bispo. Não. Essas 3 palavras falam da mesma posição. Por exemplo, em Atos capítulo 20, versículo 17, de Mileto, Paulo manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele manda chamar os presbíteros vêm até ele, e agora ele vai falar a esses presbíteros da igreja. E olha o que ele fala com eles: presbíteros, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Ele chama os presbíteros, fala que o Espírito Santo confiou eles como bispos e fala para eles pastorearem. Por quê? Porque ele está falando exatamente do mesmo grupo, os homens que são chamados a cuidar da igreja do Senhor. Ele está usando bispo aqui em 1 Timóteo, provavelmente, porque essa palavra ressalta mais a ideia de autoridade. Bispo significa um supervisor sobre a casa de Deus. E ele tinha acabado de tratar sobre o papel das mulheres na igreja e como as mulheres não deveriam exercer o papel de autoridade. Então agora ele está chamando esses homens a exercer esse papel. A palavra pastor foca mais na ideia de cuidado, de proteção das ovelhas do Senhor. E a palavra presbítero ou ancião mostra mais a ideia de maturidade daqueles que lideram o povo de Deus. Mas no final das contas, essas 3 palavras falam exatamente da mesma função na igreja. E essa passagem é uma prova que essa ideia de pastores na igreja, ou diáconos na igreja, não é uma invenção que a igreja católica criou 400 anos depois de Cristo. Não é quando ela virou uma instituição. Não. Desde o começo, a igreja do Senhor tem pastores e diáconos.
Muito bem. E o Senhor fez isso para o bem do seu povo. Segunda observação que eu quero fazer. Paulo fala, se alguém deseja ser bispo, ser pastor, o desejo de querer ser pastor é um desejo bom. É verdade que muita gente quer ser pastor por orgulho, ou ganância, ou poder, mas isso não significa que aqueles que querem colocar o fardo da liderança espiritual, o povo de Deus, estão desejando algo ruim. Não, esse desejo é bom, muito bom. Geralmente, esse desejo vai crescendo ao longo de um tempo, ele vai se desenvolvendo até que ele se torna insuportavelmente irresistível. E esse homem não consegue fazer outra coisa, senão se gastar pelo rebanho do Senhor. Olha a confissão do profeta Jeremias. Olha o que o profeta Jeremias disse. Jeremias 28, 9. A palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração. Um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo. Já não posso mais. Jeremias queria ficar quieto, mas ele não consegue ficar quieto, porque ele sabe que existe esse senso, esse chamado do Senhor na vida dele. E é esse senso que vai sustentar os pastores nos dias difíceis. Ele sabe que ele foi chamado por Deus para pregar Cristo e ele crucificado. Ele pode ser pressionado, mas ele não desanima. Ele fica perplexo, mas não desesperado. Ele é perseguido, mas ele nunca é abandonado. Ele é abatido, mas ele não é destruído. Ele sabe que ele é um vaso de barro, frágil, feito do pó da terra. Mas ele traz com ele o tesouro do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E por causa do Senhor dele, ele não pode parar. Terceira afirmação, versículo 1. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Ser pastor é um chamado glorioso e sublime. É uma obra nobre, não por causa do próprio pastor. É uma obra nobre porque o pastor ensina a nobre palavra de Deus. E Deus é um Deus de infinita nobreza. É um chamado nobre porque ele ensina para o nobre povo de Deus. E o povo de Deus é nobre porque ele foi comprado com o sangue de um rei de nobreza infinita. Por isso que esse chamado é um chamado nobre. Um rei de infinita nobreza que se humilhou na cruz para salvar ele próprio e o povo de Deus. É verdade, então, que o ministério pastoral tem muitos desafios, muitas lutas, começando pelo próprio coração do pastor. Junto com essa luta por dentro, tem as lutas por fora, essa guerra espiritual que todos nós estamos, e os pastores também estão, e, junto com isso, o fardo insuportavelmente pesado, que é lidar com o destino eterno das pessoas. Mas isso é bom, porque isso faz o pastor depender do Senhor, correr para a cruz e saber que sem Cristo ele não é capaz de fazer nada. Muito bem, agora antes de entrar nos próximos versos, eu quero fazer um último comentário muito importante, que não é tratado diretamente nessa passagem, mas é fundamental para a gente entender essa ideia do pastor, do bispo. O Novo Testamento não fala sobre um número específico de pastores que a igreja local precisa ter, dependendo do número de membros. O Novo Testamento nunca fala nisso. Mas a gente sempre vê, isso é um padrão, os pastores serem tratados como um grupo de homens. Sempre no plural, os pastores e nunca o pastor. Deixa eu ler rápido alguns versículos para vocês verem isso. E a palavra que a Bíblia vai usar aqui é a palavra presbíteros, mas é exatamente a mesma coisa. Olha isso. Atos 14, 23. Paulo e Barnabé designaram presbíteros em cada
cidade. Atos 20:17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros, plural, da igreja de Éfeso. Tito 1:5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade. Tiago 5:14. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem por ele. 1 Pedro 5:1. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. Sempre esse padrão, no plural, um grupo de homens que cuida do povo de Deus. O que significa que uma boa oração para o nosso Deus é a gente pedir que o Espírito Santo levante homens que possam também assumir esse privilégio abençoado e essa responsabilidade enorme de pastorear o povo de Deus da Igreja Batista de Jardim Minnesota, junto com este que vos fala. Seria muito bom, seria uma bênção na vida de todos nós, se a gente tivesse mais homens cuidando da nossa alma. O desejo de ser pastor é um desejo bom. Eu tenho orado por isso já há bastante tempo. E quero pedir, igreja, que vocês se unem a mim nessa oração, para que o Senhor levante, continue levantando. Eu acho que o Senhor já está respondendo. Continue levantando homens para cuidar do seu povo da IBJM. Muito bom. O desejo de ser pastor é bom, mas esse desejo interno, ele precisa ser confirmado por critérios externos, objetivos, que a própria igreja reconhece. E é isso que Paulo está fazendo do versículo 2 até o versículo 7. As qualificações objetivas que a igreja precisa ver nesse homem. Olha o versículo 2. Olha como ele começa o versículo 2. Ele fala: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e a lista continua. Ele diz: é necessário, pois. O desejo é nobre e bom, mas é necessário, pois, que essas qualificações estejam nesses homens. Essas qualificações que a gente vai ver aqui não são as únicas exigências. Por exemplo, Paulo não fala nenhuma vez sobre a vida de oração do pastor. Ele não fala nenhuma vez sobre a leitura da palavra de Deus que o pastor deve ter. Ele assume que o pastor faz essas coisas. Mas ele nos dá essa lista como frutos espirituais necessários que nós precisamos ver em nossos líderes. E eu reconheço que qualquer um jovem candidato ao pastorado, e os pastores que estão há 40 anos cuidando da igreja de Deus, eles olham uma lista dessa e eles ficam com vontade de chorar, porque é uma lista intimidadora. Então eu quero lembrar a todos nós que essa passagem não está falando de perfeição, mas está falando de piedade. Ela está falando de pessoas que servem de modelo de maturidade cristã. Se a gente não olha para essas passagens assim, o próprio candidato a pastor vai ficar desesperado, e os pastores, é comum, muitas vezes ficam em dúvida em relação ao seu chamado diante de tantas lutas que nós temos em nosso coração. Então é importante a gente perceber aqui que não é perfeição, mas maturidade espiritual. Então eu quero fazer o seguinte: eu quero agrupar com vocês essas 15 qualificações em 3 categorias: capacidade, casa e caráter. Capacidade, casa e caráter. A gente não vai seguir os versículos na mesma ordem, mas a gente vai olhar todas essas qualificações. O que Deus pede em um homem para que esse homem leve o povo de Deus a amar mais e mais o seu Salvador? Muito bem. Primeira categoria que a gente vê que eu quero ver com vocês, é a capacidade do pastor. A capacidade do pastor. Nesse item só existe... nessa categoria só existe um item. Olha o final do versículo 2. É o único item na categoria capacidade. Ele precisa ser apto para ensinar. O pastor precisa ter a capacidade de ensinar. Ele precisa ter recebido
do Espírito Santo o dom do ensino. Mas Paulo não está falando da capacidade de ensinar qualquer coisa. Não é um dom genérico, que ele pode ensinar qualquer coisa. Paulo está falando que ele tem que ser apto para ensinar a palavra. Deixa eu ler a passagem paralela em Tito, onde lá em Tito são descritas as qualificações também do pastor. Tito 1:9 diz: o pastor precisa ser alguém que apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira que ela foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. O pastor não tem que ser apto a ensinar psicologia, nem economia, nem política, nem autoajuda. Ele tem que ser apto para ensinar a mensagem fiel que foi entregue a nós pelos profetas e pelos apóstolos e registrada nas Escrituras. É isso que o pastor é chamado a fazer. Ele tem que ser alguém que é capaz de encorajar o povo de Deus através da Bíblia. E como Paulo falou para Tito, ele tem que ser alguém que tenha um faro bíblico para perceber quando que o veneno está sendo oferecido para as preciosas ovelhas do Senhor e proteger as ovelhas, para que elas não recebam esse veneno. Eles têm que ser como, sabe aqueles cães da polícia que conseguem farejar a droga muito distante? Os pastores têm que ter esse faro teológico, eles percebem. Isso não está certo, isso não vai ser bom para o povo de Deus. Ele precisa, partindo do texto da Bíblia, mostrar que Deus é completamente santo e o homem é pecador e ele precisa urgentemente ter seus pecados perdoados. Mas ele não para aí, ele oferece o evangelho da graça, a salvação em Cristo Jesus. Ele oferece essa boa notícia. Ele diz que só existe um único caminho e o nome desse caminho é Jesus Cristo. Não existe outro lugar para o homem ser perdoado. Ele tem que ser alguém que implora com as pessoas para que elas se reconciliem com Deus através do bom pastor, o Senhor Jesus. Coloquem a fé nele e sejam santificadas pela palavra do Senhor. O pastor precisa de Gênesis a Apocalipse mostrar Cristo e ele crucificado. Essa é a função do pastor. Mas deixa eu tentar esclarecer uma confusão que é muito comum. Esse texto não está dizendo que o pastor precisa ser apto a pregar para centenas de pessoas. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que ele tem que ser um homem apto para ensinar a palavra. Ponto. Um homem que é capaz de ensinar a Bíblia para um pequeno grupo de pessoas é um homem apto para ensinar. Essa que é a exigência. Um pastor, por exemplo, pode ensinar mais frequentemente, de forma pública, a toda a igreja, e um outro pastor pode se dedicar mais ao aconselhamento, discipulado 1 a 1, um pequeno grupo. O que esse versículo exige é que o homem seja capaz de entender a palavra, e explicar a palavra e mostrar Cristo. Essa, povo de Deus, essa é a única qualificação, junto com o fato de não ser um recém-convertido, que não é esperada para todos os cristãos. Deus não espera que todos os cristãos sejam capazes de ensinar. Todo o restante dessa lista é esperado de vocês também. Todo cristão deve olhar para essa lista e falar: Senhor, me ajuda eu crescer em santidade diante de Ti. Tudo bem, primeira categoria, capacidade. Essa categoria só tem um item. Segunda categoria, a casa do pastor. A casa do pastor. A casa do pastor é um teste para que ele possa assumir um papel de liderança na casa de Deus. Paulo dá duas qualificações relacionadas à casa do pastor, à família do pastor. Primeiro, versículo 2, Paulo fala sobre o casamento do pastor. Olha o versículo 2. Ele fala: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, agora vem, marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. Essa expressão tem causado muito debate no meio cristão, inclusive no meio batista, inclusive no meio batista da nossa região. Essa expressão é uma expressão controversa. O que Paulo quer dizer
com essa exigência do homem ser marido de uma mulher. Algumas pessoas dizem que Paulo estava proibindo que ele fosse um polígamo. Polígamo é aquela pessoa que é casada com várias mulheres ao mesmo tempo. Essa interpretação é muito improvável porque esse não era um problema na época. As pessoas não se casavam com várias mulheres ali na região. Uma segunda interpretação, tem gente que diz que o pastor precisa ser casado. Ele tem que ser marido de uma mulher, ele precisa ter uma esposa. O problema dessa interpretação é que se isso é verdade, então Jesus não está qualificado. Nem Paulo, nem Timóteo. Essa é uma interpretação que não faz muito sentido. Paulo está citando o casamento aqui porque, tipicamente, o mais comum é que os homens se casam. E é por isso que ele assume. Em geral, os homens são casados e, quando ele é casado, ele tem que ser marido de uma só mulher. Esse texto não desqualifica automaticamente alguém solteiro. Não, um solteiro pode também ser pastor. Uma outra interpretação, e essa é a mais comum de todas, é que Paulo está proibindo aqueles que já se divorciaram e casaram novamente. Eles não são mais maridos de uma só mulher, eles se divorciaram, casaram de novo, então eles estão desqualificados. O problema dessa interpretação é que essa interpretação eleva o divórcio a um patamar que tira a comparação com outros pecados. Essa interpretação, por exemplo, diria que tudo bem alguém ter sido um assassino durante uns anos e ter se arrependido, ele pode ser pastor. Mas alguém que se casou com uma mulher e viveu 1 ano com ela, e essa mulher abandonou o pastor, e ficou claro que ela não era crente. Ele se enganou e achou que ela era, mas ela não era. Ela abandonou o pastor depois de 1 ano de casado, se juntou a outro homem. Esse pastor acabou casando com outra mulher piedosa. Durante 30 anos, ele tem um histórico de fidelidade com essa mulher. Ele é uma bênção, ele é um homem fiel, mas esse pastor estaria automaticamente desqualificado. Porque um dia ele teve uma mulher e agora não tem mais. Essa é uma interpretação problemática também. O que é mais... deixa eu fazer uma observação, antes de eu falar o que eu acho que essa expressão está dizendo. Eu não estou dizendo que a gente deva desconsiderar o fato de alguém já ter sido divorciado. Não é isso. A gente precisa entender o que aconteceu. Ele já era cristão. Quando foi isso? E como que aconteceu isso? A gente tem que entender aquele caso e pode ser. Muitas vezes é mais sábio que ele não assuma um papel de liderança na igreja. Pode ser que esse seja o mais sábio. Mas a questão é, essa expressão que Paulo está usando aqui, ele está automaticamente desqualificando esses homens? Essa que é a grande questão. E eu entendo que não necessariamente. A interpretação mais provável é que Paulo está dizendo, quando ele fala que é o marido de uma mulher, ele está falando sobre a fidelidade desse homem. Ele é um homem que tem uma só mulher. Na mente, no coração daquele homem, só existe ela. Ela que pertence a ele e ele pertence a ela. Ele é um homem fiel. O casamento dele não é perfeito, mas tem um longo histórico de fidelidade. Ele é o exemplo de um marido fiel. Ele é um modelo para a igreja. Com a ajuda de Deus, pela graça de Deus, ele se entrega à sua esposa, assim como Cristo se entrega à igreja. Ele protege, ele provê, ele lidera a sua esposa em relação a Cristo. Ele é um homem de uma só mulher. Ele é fiel a ela. Essa é a exigência que Paulo coloca aqui. Primeira exigência, relacionamento dele com a mulher. Segunda qualificação sobre a casa do pastor é o relacionamento, depois de falar da mulher, o relacionamento com os filhos. Olha o versículo 4 e o versículo 5. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Olha a lógica de Paulo no versículo 5. Olha a lógica que ele cria. Governar bem a família é o teste para nós sabermos se alguém pode governar a família de Deus. O ministério de um homem no lar é o exame para que aquele homem possa ter um ministério na igreja.
Essa é mais uma evidência em que essa função só pode ser ocupada por homens. Não faz sentido um homem ser chamado a liderar na sua casa, mas na igreja inverte essa ordem e a mulher passa a ser a líder e o homem tem que se submeter à mulher. Essa passagem deixa claro que o chamado alguém ter autoridade na igreja, o ensino público da igreja está reservado só aos homens. Seria uma inversão da ordem de Deus, uma coisa na casa e outra coisa na igreja. Se a casa é o teste para saber quem pode liderar a igreja. Muito bem. Então, a questão que Paulo coloca aqui para a gente é: um homem que tem os filhos debaixo do seu teto precisa também ter os filhos debaixo da sua autoridade. É isso que Paulo está dizendo. Os filhos adultos saíram de casa, tomam suas próprias decisões. E muitas vezes os pais não têm mais controle sobre eles. Mas aqueles que estão dentro de casa, eles precisam estar, o texto diz, sujeitos a ele. Ninguém tem capacidade de converter um ser humano. Nenhum pai, nenhuma mãe pode converter os filhos. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Mas o que Paulo está dizendo é que esse homem precisa ser respeitado em casa e ele tem que liderar a sua família com amor. Quando você está na casa dele, você percebe que existe uma atmosfera de amor. Que ele é a autoridade na casa e ele faz isso num clima de companheirismo e paz, não de constante conflito. É isso que Paulo está exigindo. Os filhos dos pastores, vocês sabem, não são anjos. Eles não são santos e sem pecado. Eles precisam se arrepender e crer no mesmo Salvador que todos nós precisamos. A pergunta é se esse homem discipula e disciplina os seus filhos. É isso que Paulo está dizendo. Ele treina os seus filhos no caminho do Senhor. Ele tem autoridade sobre eles. Eu estava conversando esses dias com um pastor e daqui a pouco chega a filhinha dele, de 2 anos, vem correndo, pula no colo dele e começa a se mexer e começa a falar sem parar e atrapalha a nossa conversa. Esse pastor olha para a filhinha de 2 anos com uma gentileza e uma firmeza de um pai amoroso. Ele olha para ela e fala: filha, agora o papai está falando. Você fica quieta, quando o papai terminar, o papai vai falar com você. Sabe o que ela fez? Ela ficou quieta. Ela sabe quem está no controle. Mas podia acontecer, é muito comum. Os filhos às vezes desobedecem. Imagina que ela continua ali falando e atrapalhando. O que esse pai teria feito? Teria colocado a criança no chão e falado: Alex, peraí, a gente já continua a conversar. E leva a sua filhinha amada até um lugar reservado para lidar com esse problema. Ele é um homem que discipula e disciplina os seus filhos imperfeitos, como eles também são imperfeitos. Mas ele assume essa liderança do lar, a liderança dos seus filhos. Então, muito importante, uma igreja, antes de convidar alguém para ser pastor, depois de ter ouvido ele pregar 1 a 2 vezes, é observar o casamento desse homem, observar como que ele se relaciona com esses filhos, perguntar para a esposa dele, Maria, como que é ele em casa. É o ministério no lar que qualifica alguém para o ministério na igreja. Ignorar essa exigência do Senhor é como trazer para dentro da igreja uma bomba relógio, uma potencial bomba que a qualquer momento pode estourar. E é isso que o Senhor chama a gente a fazer. Primeira área, capacidade. Esse pastor sabe ensinar a palavra de Deus. Segunda área, casa. Como marido, ele reflete o caráter do noivo da igreja, Cristo. Como pai, ele reflete o caráter do Pai Celestial. Lidera bem a casa dele. Terceira e última área. Capacidade, casa. A última área é caráter. Você vai perceber que essa lista está completamente desbalanceada. Está completamente desbalanceada.
Capacidade, uma qualificação. Casa, 2 qualificações. Caráter, 12 qualificações. Por quê? Porque a coisa mais importante num líder espiritual é o caráter dele. É quem ele é. Muito mais do que as coisas que ele faz. Essa que é a ênfase aqui dessa passagem. Que tipo de homem é esse homem? Um dentista pode fazer o canal na sua boca de forma perfeita e ter o coração longe do Senhor. Você pode entrar no carro de um Uber e ele dirige com segurança e leva você ao seu destino, certinho. Mas ele ser um pagão. Você pode assistir uma aula excelente de um professor de matemática e o coração dele pode ser tão duro como uma pedra. Mas com um líder na igreja, isso não é possível. Por quê? Porque tudo que ele faz flui do coração dele. Tudo que ele faz é espiritual. O ministério de alguém na igreja é o transbordar do relacionamento que ele tem com Cristo. E é por isso que a ênfase enorme dessa passagem está no caráter. Quem que é esse homem? E a gente está separando aqui em 3 categorias, mas tudo que o pastor faz tem a ver com o caráter dele. Ele ensina as escrituras com fidelidade quando ele tem caráter. E ele lidera a casa de forma correta quando ele é um homem também de caráter. Então o que eu queria fazer agora com vocês é passar rapidamente por essa lista. Capacidade, casa e agora o caráter do pastor. Primeira qualificação está logo no versículo 2. É a primeira coisa que ele fala. Versículo 2 fala: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Ele é aquela pessoa que quando você ouve alguém falando mal dele, você desconfia. Estranho. Isso é esquisito. Ele é um homem de integridade. Ele é um homem irrepreensível. Segunda qualificação, continuação do versículo 2, fala, depois de falar que ele é o marido de uma só mulher, segundo, ele é um homem moderado. A palavra moderado geralmente é usada num sentido de sóbrio, daquele que é moderado no uso de álcool. Mas Paulo aqui está usando a palavra moderado num sentido mais espiritual. É alguém que é espiritualmente moderado. Ele é capaz de tomar decisões equilibradas, mesmo em meio a situações difíceis. Ele é uma pessoa estável emocionalmente e espiritualmente. Ele é um homem moderado. Continuação. Do verso 2, terceira qualificação, está muito conectada com a ideia de moderado, que ele é um homem sensato. Moderado e sensato andam juntos. O que é uma pessoa sensata? A pessoa sensata é uma pessoa também equilibrada, ela tem bom senso. Ela não toma decisões absurdas e deixa as pessoas confusas, sem saber para onde que elas estão indo. Ele ajuda a manter a unidade na igreja. Por exemplo, se metade da igreja quer trocar o estofamento, esse estofo do banco, para a cor azul, e a outra metade ama esse vermelho e quer manter o vermelho, o que um pastor sensato e moderado faz? Ele fala: povo de Deus, a cor do banco não é muito importante. Isso não é importante, vamos deixar isso para lá. É muito mais importante quem senta no banco. Vamos esquecer essa questão de mudar a cor do banco e vamos pregar o evangelho e amar as pessoas. Ele consegue manter a unidade da igreja, uma pessoa moderada e sensata. Quarta qualificação, fala que ele é uma pessoa respeitável. Respeitável é uma qualidade essencial em qualquer líder. As pessoas seguem alguém que elas admiram, não só por causa do cargo delas, mas por quem elas são. Ele precisa citar um homem que tenha o respeito das pessoas, alguém que seja digno de ser ouvido e seguido. Quinto, ainda no verso 2, ele é um homem hospitaleiro. Uma pessoa hospitaleira. O que é uma pessoa hospitaleira? É uma pessoa que tem prazer em receber os outros em sua casa e que deixa as pessoas participarem da sua vida e não se isola. A Bíblia fala muito de hospitalidade para todos os cristãos. A Bíblia chama a igreja inteira a ser hospitaleira. O pastor precisa gostar de passar tempo
com as pessoas. Entender a importância de investir tempo na vida das pessoas. Porque Deus é um Deus hospitaleiro. Deus nos recebe na presença dele. Então esses homens têm que imitar o seu Deus e gostar de receber as pessoas também na sua presença. Sexta qualificação, verso 3. Ele não deve ser apegado ao vinho. Você sabe que o álcool é um dos principais destruidores de lares e famílias nesse mundo. Não é possível ter todas essas qualificações que a gente já viu e ser um homem apegado ao álcool, apegado ao vinho, ou cerveja, ou qualquer outra substância. O pastor tem que ser alguém disciplinado, que tenha autocontrole e não abusa do uso de qualquer coisa que possa trazer desonra à igreja e ao nome do Senhor. Ele é um homem de autocontrole. Sétimo, continuação do versículo 3. Sétima qualificação, ele não é violento. Ele não é um homem violento, ele não é aquele homem de pavio curto, que se você não concorda com ele, ele já fica agressivo, já parte para o ataque, verbalmente, ou às vezes até fisicamente. Não é qualquer problema que aparece e ele estoura. Não. Por que isso é importante? Porque os problemas na igreja vão surgir. Você junta um grupo de pecadores por muito tempo e é inevitável. Em algum momento, eles vão discordar entre si. Violência em palavras ou em atitudes não vão ajudar a manter a paz e a alegria junto à casa de Deus. O homem violento lidera de forma oposta como Cristo lidera. Cristo não lidera a sua igreja de forma violenta. As próximas duas qualidades mostram como que o pastor deve liderar, como que é a maneira cristã de se liderar. Continuação do versículo 3. Mas sim, amável e, nona qualificação, pacífico. Ele é amável e pacífico. Deus é amor. Deus é amor e aqueles que pertencem a Deus devem ser amáveis também. Um líder precisa ter convicção. Ele tem que ser um homem de convicção, mas essa convicção tem que ser temperada com compaixão. Um pastor sem convicção deixa as ovelhas confusas. Elas não sabem para onde elas estão indo. Cada hora vai para um lugar. Qualquer vento que bate muda a direção da igreja. As ovelhas ficam confusas. O líder tem que ter convicção. Mas essa convicção tem que estar junto com compaixão. Ele não pode ser um trator cheio de convicção que sai passando por cima de todo mundo. Não. Tem que ser como Cristo. Convicção junto com compaixão. Alguém que é gentil, cordial, tolerante, não covarde, não passivo, mas um homem que seja brando e que sirva de instrumento nas mãos do Senhor para trazer harmonia na casa de Deus. O Senhor Jesus disse no Sermão do Monte, vocês lembram? Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores. São bem-aventurados, por quê? Pois eles serão chamados filhos de Deus. Então, um pastor briguento não faz sentido. Já viram aqueles cachorros que ficam presos? Eles ficam só esperando a hora de passar outro cachorro. É só oportunidade para eles começarem a latir e arrumarem briga. Só esperando a oportunidade para criar conflito. Esses homens não podem liderar a casa do Senhor. Isso vai criar discórdia, desunião e não vai honrar o nome do Senhor. Muito bem. Décima qualificação. Vamos continuar. Décima qualificação. Ele não pode ser apegado ao dinheiro. Literalmente, ele não pode ser amante da prata. Não é possível alguém amar a Deus e amar o dinheiro ao mesmo tempo, porque não é possível servir dois senhores. Você vai agradar um e desagradar ao outro. Ele deve ser alguém que tem o seu contentamento no Senhor. Alguém que acredite em Hebreus 13:5. Hebreus 13:5 diz: conservem-se, falando para todo o povo de Deus, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o abandonarei, jamais o deixarei.
Precisa ser um homem que a presença de Deus satisfaz o coração dele. Ele ama a Deus e não a prata. E por isso ele é generoso, porque Deus foi generoso com ele. Deus foi generoso com ele, então também ele é generoso. Ele está livre para ser generoso, porque sabe que Deus deu o próprio Filho para comprar ele. Muito bem. Se um homem é colocado nessa posição de pastor, e é um homem apegado ao dinheiro, o que vai acontecer, inevitavelmente, é que ele não vai tomar decisões difíceis, necessárias e difíceis, que possam afetar a vida dele e a vida da igreja financeiramente. Um irmão contou uma história aqui há pouco tempo, que ele levou para o pastor, falou: pastor, você viu o que está acontecendo ali? Junto com aqueles irmãos, o Senhor precisa ir lá, pastor, e falar e lidar com essa situação. Eles estão em pecado. E o pastor falou para ele: eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, pode ser que eles vão embora. E aí a gente vai ter menos gente na igreja, a receita da igreja pode cair. Isso é o que acontece. Inevitavelmente, se alguém é apegado ao dinheiro, ele vai vender a fidelidade a Deus por conta das riquezas desse mundo. Tem que ser um homem livre desse amor ao dinheiro e focado na glória de Deus, para que ele não se distraia com outras coisas desse mundo. E 11ª qualificação, versículo 6. Qualificação do pastor, versículo 6 diz: ele não pode ser recém-convertido. De novo Paulo dá a razão. Por quê? Para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Ele não pode ser um recém-convertido, porque a razão é para que ele não se ensoberbeça. Ele pode ficar orgulhoso e cair moralmente. Nós precisamos dar um tempo para que as raízes desse homem penetrem mais fundo em Cristo e ele possa saber das tentações que existem nas posições de liderança. Sempre isso vale para qualquer posição de liderança. Quando alguém ocupa uma posição, junto com a responsabilidade, vem também a enorme tentação ao orgulho. E o coração humano é corrupto e enganoso. Então é sábio deixar o homem servir em outras funções dentro da igreja, para que ele tenha tempo de perceber que ele é mais fraco do que ele imagina e mais vulnerável do que ele percebe, e assim ele possa crescer na dependência do Senhor. Esse versículo não fala quanto tempo demora para alguém deixar de ser recém-convertido. Quando que alguém deixa de ser recém-convertido? Depois de 1 ano? Ou depois de 3 anos? Ou 5 anos? Quanto tempo precisa para alguém deixar de ser recém-convertido? Paulo não fala. Por quê? Porque tem tantas coisas envolvidas na maturidade cristã que o tempo ele é muito importante, mas ele é um fator de vários outros fatores, mas não é o único. Alguém pode ser cristão há 5 anos e ser mais maduro que um cristão de 30 anos. O tempo não é a única variável, mas o importante aqui é a igreja não se precipitar, e às vezes por causa da necessidade a gente faz isso, não se precipitar e colocar em posições de liderança alguém que ainda precisa ser testado e é imaturo na fé. Agostinho disse que existem 3 categorias essenciais para todo cristão. 3 categorias essenciais, 3 características essenciais da vida cristã. A primeira é a humildade. A segunda é a humildade. E a terceira, adivinha qual é? A humildade. E Agostinho está sendo sábio, é verdade. Isso é verdade para todos os crentes e, mais ainda, para alguém que ocupa uma posição de liderança. Ele tem que clamar desesperadamente para que o Senhor faça ele crescer em humildade diante do Senhor, que ele vá diminuindo com o tempo e Deus vá aumentando cada vez mais na mente dele. O novo convertido, sendo colocado nessa posição, ele vai ser sujeito à tentação mais do que ele está pronto a receber nessa fase da caminhada cristã dele. E agora, por último, 12ª qualidade do caráter de um homem cristão, de um homem que lidera a igreja de Deus, versículo 7.
Também ele deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os de fora aqui são os não cristãos. E de novo, Paulo dá a razão. Qual que é a razão? Porque ele deve ter boa reputação com os de fora, para que não caia em descrédito. O que Paulo está dizendo? O mundo, junto com Satanás, está esperando a primeira oportunidade para debochar da fé cristã. Ele está como um leão andando ao derredor, esperando a primeira oportunidade para poder falar: aí, eu falei? São um bando de hipócrita. É isso que ele está fazendo. Por isso, é muito importante a igreja considerar esse critério. Essa pessoa tem que ter reputação, tem que ter boa reputação com os de fora. Se um homem é rude com os seus vizinhos, se ele é grosseiro com as pessoas da sua casa, se ele está devendo para várias pessoas, ele não tem uma boa reputação. Cristo fica em descrédito diante do testemunho dele. Esse líder, ao invés dele ser uma benção, ele acaba se tornando um obstáculo para que o evangelho avance nesse mundo desesperado pela graça do Senhor através de Cristo. E é por isso que o pastor precisa ter uma boa reputação até entre os de fora, os que não são cristãos. Então, igreja amada, essa passagem é muito, muito, muito importante. Porque a igreja, geralmente, com o tempo, ela vai se tornando parecida com os seus líderes. É isso que vai acontecendo ao longo dos anos. Se a igreja de Cristo vai testemunhar com poder para esse mundo, na graça de Deus, ela precisa de homens que foram afetados por essa graça, homens que foram profundamente afetados pelo Evangelho de Cristo. Pastorear o povo de Deus é um privilégio que nenhum homem é digno de ocupar. Nenhum homem é digno, mas o Senhor, na sua graça, levanta homens imperfeitos, mas trabalha na vida deles de forma soberana e traz esses homens para a igreja, que eles possam cuidar do povo que ele comprou com o seu próprio sangue. É uma responsabilidade enorme e um peso imenso, mas é uma nobre função. Paulo está dizendo que é uma nobre função. Vale a pena todo o esforço, porque a salvação das pessoas e a glória de Deus está em jogo. Um bom pastor é alguém que ama o bom pastor, com P maiúsculo, e leva as pessoas para mais perto do Salvador delas. E ele faz isso através do ensino e através da sua vida. Então, povo de Deus, vamos agora orar juntos. Vamos terminar orando para que o Senhor continue levante homens no nosso meio, na IBJM, para cuidarem do rebanho de Cristo, o Supremo Pastor. E no momento certo, quando isso acontecer, que a gente possa reconhecer que o Espírito Santo está nos dando esses homens para pastorear o rebanho dele. Vamos orar. Pai, a gente quer reconhecer que todos nós somos pó, cheios ainda de imperfeições e lutas e pecados. Mas a gente quer também, Pai, reconhecer que a Tua palavra é fiel e o Senhor coloca diante de nós essas qualificações daqueles que o Senhor chama, daqueles que o Senhor coloca esse chamado no coração deles para sublime e gloriosa e nobre função de pastorear o rebanho de Deus. Pai, a gente quer pedir que o Senhor levante mais e mais homens na nossa igreja e nas igrejas que o Senhor tem nesse mundo, para que eles possam cuidar do teu povo e mostrar Cristo e Ele crucificado e serem exemplos para o teu rebanho. A gente pede isso, Pai, porque o Senhor é o nosso pastor. Em nome de Jesus. Amém.